Existem 6 necessidades básicas do ser humano. E se você é uma pessoa como eu, um ser humano, que quer se desenvolver tanto no seu nível pessoal e profissional, então você precisa estar muito atento para esse vídeo aqui. Então vamos lá, pessoal. Hoje, olá turminha, a gente está aqui no nosso canal exclusivo aqui para a prosperidade, seu desenvolvimento pessoal, seu crescimento, e hoje o vídeo é muito importante para a sua contribuição, que eu tô aqui para isso. Eu quero transbordar sobre sua vida, que é uma das necessidades que você vai conhecer hoje aqui, e isso mexe com todo ser humano quando ele começa a ter um entendimento sobre essas 6 necessidades. Então presta minha atenção. Se você não está inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui, toca o sininho aqui, porque toda segunda-feira tem vídeo novo aqui para você. Então vamos lá, pessoal. A gente é feito por 6 necessidades básicas, mas tem 4 delas que são básicas, que eu digo assim para você, que é baseado no nosso mundo da forma. É nesse mundo material, nesse mundo mundano, até redundante, mas é isso. Tem 4 necessidades que você vai estar conhecendo aqui e 2 são mais profundas, que eu fui perceber que essas eram as mais importantes no decorrer do nível de profissionalismo e nível pessoal meu da minha vida. Então vamos lá para a primeira necessidade hoje, que você tem essa necessidade, como eu também tenho. É a necessidade de certeza. E a necessidade de certeza, eu vou dar um exemplo para você assim. A gente não ficaria aqui igual, estamos parados aqui dentro dessa empresa, que é uma das nossas empresas, aqui do nosso grupo, e a gente não ficaria aqui como a gente está agora nessa zona de conforto, estável, e a gente ficaria aqui se a gente tivesse preocupado com o teto, se ele tivesse prestes a desabar. Então essa é a necessidade de certeza. É só um exemplo que eu dei para vocês aqui, porque a gente faz as coisas, a gente faz o porquê que a gente faz aquilo, porque a gente tem a necessidade, o conhecimento e a experiência que talvez na nossa vida, que a gente entrar num ambiente e a gente saber que o teto não vai cair, como eu dei o exemplo aqui para vocês. Então essa necessidade é uma necessidade das mais básicas. Eu não sei se você já viu falar da pirâmide Maslow. Abraham Maslow, ele fez as necessidades do ser humano. E aqui é baseado na PNL de alguns outros autores, que a gente conseguiu chegar nessa conclusão e nesse vídeo tão importante para você. Então a necessidade de certeza, gente, é aquela coisa que você tem a certeza que você fica trabalhando no lugar e você tem a certeza que você vai receber teu salário. Porque se você não tiver certeza que você ia receber o salário, você já sairia dessa empresa. E tem outros exemplos que a gente pode estar dando aqui pela essa necessidade de certezas que a gente precisa dessa certeza de várias coisas na nossa vida, e isso às vezes trava, eu digo assim, mas trava de verdade mesmo a nossa prosperidade, tanto pessoal como profissional. Porque às vezes a gente poderia estar arriscando um pouco mais, entrando em alguma coisa ou talvez numa empresa, sem ter a necessidade suficiente que aquilo vai dar certo e a gente poder prosperar. Mas isso é natural do ser humano, você tem, eu tenho e qualquer ser humano tem a necessidade de certeza de estar fazendo aquilo porque aquilo é seguro, aquilo é estável, aquilo é confortável. Como eu comecei o vídeo aqui falando, eu fico aqui conversando com vocês nesse lugar aqui, sem a preocupação nenhuma que o teto vai desabar, nada vai acontecer, que nenhum assaltante vai entrar aqui me assaltar. Então isso é uma necessidade natural que vem dentro da nossa programação, certo? E aí a gente tem uma segunda necessidade, que é a necessidade de incerteza. Eu vou dar um exemplo para você, porque eu gosto de dar exemplo aqui, que fica mais fácil para vocês terem entendimento do assunto que nós estamos abordando aqui. A necessidade de incerteza é aquela coisa assim, sabe? A gente gosta de estar sempre indo em coisas que são novas, a gente não gosta de ficar fazendo as mesmas viagens, a gente não gosta de ficar indo nos mesmos restaurantes, então a gente quer comer um pouco de tudo, entendeu? Eu vou dar um exemplo clássico para você que faz muito sentido para mim, talvez faça sentido para você. Imagine se você tivesse que ir num cinema e o cinema
não tivesse a segurança toda de você entender que o teto não vai baixar, que as cadeiras não vão começar a flutuar dentro do cinema, e então você tem a segurança, você tem o conforto, que aquilo é uma necessidade de certeza, mas ao mesmo tempo você não quer saber o fim do filme, não é verdade? É a necessidade de incerteza. Então você vai no cinema assistir um filme porque você sabe que aquele ambiente é seguro, mas ao mesmo tempo tem um final que você não sabe como é que é esse final e você fica curiosíssimo. Eu incluo aqui a incerteza como curiosidade. A gente tem uma necessidade de curiosidade muito grande na nossa vida, por isso que a gente faz o que faz e o porquê a gente faz aquilo. Entendeu? Vocês conseguiram entender a necessidade de certeza e a necessidade de incerteza? São duas necessidades mais básicas do básico. É o básico do básico hoje de uma pirâmide. Imagina que você estivesse construindo a pirâmide a necessidade de certeza, que é a inicial, a de incerteza, que é o segundo nível, e agora a gente vai para a necessidade de significado, que é a terceira necessidade aqui, que eu estou apresentando para vocês aqui, que você faz o que faz porque você quer um significado. Isso aqui é uma necessidade muito grande no homem, no macho, no homem, não na fêmea, não na mulher. Então o homem, ele gosta muito de significado, ele gosta de ser elogiado, ele busca dentro da empresa um crescimento para ele receber patente, para ele receber estrelas, para ele ter um certo significado. Ele entra como faxineiro e depois ele vai pacotador, vou falar um exemplo de mercado, eu já dei exemplo nos outros vídeos anteriores aqui do mercado, ele vai crescendo profissionalmente, até ele chegar a diretor daquele mercado, então ele tem uma necessidade de significado, é natural. Homem nenhum fica com uma mulher que se a mulher não elogiar ele às vezes, sabe? Ele precisa necessidade de elogio, ele precisa desse carinho do sexo feminino, da fêmea, dizendo assim, no homem, na necessidade do homem sapiens, né, no ser humano, como dando um exemplo aqui. Então essa necessidade é uma terceira necessidade de significado. As pessoas precisam muito disso. Na verdade, eu digo para você que as pessoas têm que ser úteis, elas não precisam de todas essas coisas que eu tô falando para você aqui. Já vou falar aqui, a gente não precisa de nenhuma necessidade dessa. Só que é natural, a gente vem programado e às vezes a gente não entende o porquê que a gente anda fazendo todas essas coisas. Então, se você começa a perceber, você está entendendo o porquê que você é movido a essas coisas todas, essas necessidades que eu estou apresentando para você aqui. Então, a necessidade de significado para o homem, ele é muito importante. Ele faz isso conscientemente ou inconscientemente, essa influência ou essa absorção dessas necessidades em sua vida. Como eu, muito tempo na minha vida, precisava de significado. Eu tinha que ser campeão de vendas de carro, meu patrão falava assim, você tem que vender 20 carros esse mês. Eu vendia 22, sabe para o quê? Para mim, receber o elogio, o abraço dele de o melhor vendedor do mês. Durante 7 anos que eu trabalhei nessa empresa, eu trabalhei 10 na verdade, mas durante 7 anos eu fui o melhor vendedor. Então eu tinha necessidade no final do ano receber uma placa toda de prata, escrita, assinada por ele, pelo diretor da empresa. Então, esse é uma necessidade de significado que cada ser humano precisa em sua vida, certo? Eu não estou falando que é certo ou errado isso aqui, mas eu digo para você que depois que você conhece as últimas necessidades, que são as mais profundas, você começa a deixar de lado essas mais básicas aqui. E a quarta necessidade, ela vem mais voltada para o sexo feminino, é a necessidade de conexão. Eu digo que a necessidade de conexão é igual a um amor. É a quarta necessidade. A mulher, ela gosta dessa conexão, ela depende do seu macho, do homem macho. Né? O homem, eu falo generalizado, o homem que pode ser tanto o sexo feminino ou masculino, como macho ou fêmea, entendeu? Então ela precisa desse carinho. A mulher, ela gosta de estar no meio de todo mundo. A mulher, ela gosta de ser uma pessoa influente. Ela gosta desse carisma. Quem não gosta muito dessa palavra, mas sabe, essa conexão, essa é a palavra, essa conexão feminina, ela gosta muito disso. Então as mulheres, elas gostam de estar envolvidas em projetos. Elas gostam de também ter a necessidade de significado, de ter uma direção, de ser diretora, desse poder que é desenvolvido aqui no plano material, no mundo da forma, nessa vida mundana que a gente tem, que até eu dou um exemplo aqui, a gente não tem uma vida humana com experiência espiritual, e a gente tem uma vida espiritual com uma experiência humana. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender que é muito mais profundo o amor do que uma básica necessidade, como eu estou dando um exemplo aqui. Porque as mulheres, elas gostam de estar conectadas, mas o amor é muito mais profundo. O amor não é de condição, o amor é de incondicional. Então, às vezes as mulheres, elas se magoam com as amigas, sabe?
Por quê? Porque elas ficam com essa necessidade de amor, elas acham que as amigas amam ela profundamente e elas se decepcionam, às vezes, com as amigas. E é isso, para elas, é machucante. Então, é isso que eu estou explicando para vocês aqui, que a necessidade de conexão, do amor, que eu digo que é igual amor aqui, ela não é rasa, ela é mais profunda. E aí você começa a entender o porquê que você faz tudo isso que você está fazendo, certo? O homem também tem a sua necessidade de amor, ele gosta de uma mulher que dê carinho para ele, que bajule ele, certo? Mas eu digo para você que isso é tudo básico ainda, tudo básico. Eu digo para você que essas 4 necessidades iniciais, que é o de certeza, incerteza, de significado e conexão, que é igual amor, conexão é igual amor, ela ainda é muito mais básica do que eu vou entrar agora, que é muito mais profunda. Então presta atenção que a gente tem um grupo ainda, que a gente se reúne para desenvolver essas necessidades que eu vou citar agora para você. A 5ª necessidade que eu vou citar para vocês aqui, que é mais profunda, agora imagine você entrando numa profundidade, num mar profundo mesmo, é a necessidade de crescimento. Essa está ligada literalmente, se você acredita, não sei qual a sua crença, em Deus, na força motriz superior, essa é a maior necessidade, que você se encontra no 5º nível, que é o de crescimento. Você, inconscientemente ou conscientemente, você está aqui para crescer. Então, as pessoas, elas param de evoluir quando elas não estão crescendo. E quando elas não estão crescendo no mundo material, que é baseado naquelas 4 necessidades iniciais, que elas não estão sendo atingidas pelas 4 necessidades iniciais, elas começam a se frustrar pela vida. Elas começam a ter um sentimento de tristeza, um sentimento de fracasso, um sentimento de aborrecimento da própria vida. Então, a necessidade de crescimento, ela é muito mais profunda. Você precisa crescer, mas eu estou falando de um crescimento aqui de ingenuidade para o nível de maturidade. Você está me entendendo? Você tem que evoluir. É uma escada que você vai evoluindo dentro de você. Dentro, você não consegue nem ver isso, mas você vai evoluindo dentro de você. Essa necessidade, ela é muito importante do crescimento. É você crescer. Só que aquela velha história, quando você cresce dentro de você, você também cresce no plano material, no externo. Então tem muita gente que fala assim, Rafa, mas será que eu estou crescendo? Ah, olha pro teu carro. Eu sempre dou um exemplo assim, que carro você usava há 10 anos atrás? Ah, eu tava de Fusca. Falei, que cara, eu tenho aquele BMW, aquele Mercedes importado. Falei, qual é a dúvida que você tem? Não tem crescido dentro de você? Tem crescido sim. Porque o que está dentro da gente, como eu estou fazendo aqui com você aqui, é o que está dentro da gente de você aqui, esse crescimento, ele vai... Eu digo para você assim, ó, para mim poder crescer como eu cresci dentro de mim, eu digo para você, jamais eu estaria fazendo esse vídeo aqui. Porque só quando eu cresci e vi que eu não precisava mais de todo esse conhecimento que eu passo para vocês aqui, que eu estou transbordando, olha, já estou entrando numa outra necessidade aqui, já vai chegar nessa necessidade. Então o que acontece? Eu já começo a ver que o crescimento para mim, ele é contínuo. Eu entrego para você esse conhecimento aqui, mas eu absorvo um conhecimento novo ali amanhã e transborda aqui na sua vida. E assim, a gente vai saindo numa roda da inércia, que pertence àquelas 4 necessidades iniciais que eu já citei aqui para você no vídeo, e aí você começa a ter um crescimento. E sabe qual que é o legal do crescimento? Eu vou dar até um desenho aqui para vocês aqui, ó, que todas as vezes que você expande o seu crescimento, você expandiu o crescimento, só que você nunca fica no topo, você nunca fica aqui no topo, a tendência é você cair, só que quando você cai, você não cai mais para aquele nível que você estava antes, que era mais baixo. Não sei se você consegue ver. Vocês caem aqui. E aqui agora vocês expandem mais um novo conhecimento, que é o que eu estou fazendo aqui de crescimento. E quando vocês caem de novo, vocês não caem mais tão baixo. Então, eu vou fazer agora bem pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ver. Então, quando você expande, você cresce. Quando você cai, você não cai mais lá embaixo quando você tá. Aí você expande de novo e aí você cai aqui, ó, tá vendo? Você tá entendendo que essa expansão de crescimento, que é uma necessidade do ser humano, ela não cai mais aonde ela iniciou? Então, digo para vocês que as adversidades da vida, as circunstâncias da vida, ela é muito importante na sua vida. Não fique churumingando, reclamando e mimimi que os problemas são o mal da sua vida. Não! Os problemas fazem você sair desse fundo do poço que você se encontra aqui e sobe. E aí você é o quê? Você vem e cai de volta, mas você não cai. Se eu traçasse uma linha aqui agora, nesse exato momento aqui, eu vou fazer de outra cor aqui, ó. Se eu traçasse uma linha para vocês entenderem aqui, ó, vocês vão começar a perceber que essa linha aqui, ela está em crescimento. Você está me entendendo aqui, ó? Ela está em crescimento. Eu não consigo aqui fazer bem aqui, mas ela está em crescimento. Então, vocês percebem que ela está crescente? Então você nunca mais será o mesmo no seu passado. Você sempre será um eterno aprendiz.
certo? Você sempre está em uma evolução, você está sempre num crescimento. E isso você precisa entender, certo? E aonde que você está baseado aqui? Eu não vou entrar numa outra aula, mas aqui está a sua aptidão e a sua atitude, a sua ação. E isso, conforme você vai agindo na sua vida, você vai aumentando a sua aptidão. Como eu estou aqui nesse nível de estar aqui dando uma de professor, talvez, para você, não sei o que você esteja rotulando, ou mestre, ou mentor, nada disso. Eu sou um melhor amigo seu, talvez, que queira estar aqui transbordando na sua vida. E agora a gente chega na última, e a mais poderosa das necessidades. É a sexta necessidade. E a sexta necessidade é o pico. É como se fosse, se existisse uma montanha assim, ó, uma pirâmide. A gente começou com a necessidade de certeza, incerteza, a de significado, a de conexão, a de crescimento. E aqui está a cereja do bolo. Aqui em cima, no topo. No topo é a maior das necessidades. A necessidade da contribuição. Ai, como essa é a melhor das necessidades. Quando você entender que você está aqui para contribuir com o universo, que você é um filho amado do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, não sei qual a tua religião, não sei qual a tua crença, mas você deve entender ou acreditar em alguma coisa superior, não sei, numa luz superior, mas eu coloco aqui Deus porque eu acredito no Pai. Eu digo para você sim que a tua vida muda. E ela te muda como se fosse da água pro vinho. Porque eu estou fazendo isso aqui para você, você não está pagando nada para mim, mas eu faço isso com o maior amor, porque quando eu transbordo na vida de outras pessoas, na minha equipe, no meu grupo que eu tenho de empresas, que eu tenho bastante funcionário, eu digo para você que essa é a maior hora, que quando eles me chamam para tirar uma dúvida, aí eu consigo estar transbordando na vida deles. Essa necessidade é a mais poderosa. Eu digo as duas últimas, o crescimento e a contribuição. Essas são as melhores necessidades que o ser humano necessita, só que você faz isso consciente ou inconscientemente. Então eu digo para você, será que você está contribuindo literalmente com a sua família, com os seus entes queridos à sua volta, com a sua esposa, com os seus filhos, de forma manipuladora, que são as 4 necessidades iniciais, porque ali é só para me beneficiar. E agora as duas aqui é para beneficiar você e os outros, porque você é um agente aqui, você é um mordomo, você é um servo fiel aqui do Pai. E aí você está aqui para o quê? Para você transbordar, para você contribuir com outras vidas. Porque se você cresceu, se você escalou essa pirâmide, se você construiu, se você escalou sua montanha, você tem a necessidade de dar valor para as pessoas que estão aqui embaixo. Você está aqui às vezes. É como se fosse essa onda aqui. Mas você está reparando que ela nunca fica lá em cima? Tem gente que deseja ficar no topo da montanha. Não existe isso. Você não tem como você ficar no topo da montanha. Você vai ter que descer e você tem que honrar o topo da montanha. Porque o topo da montanha, ela não está interligada, desligada, eu falo, não, ela não está desligada da base da montanha. Você já viu alguma montanha voando aí sem base? Não, você nunca viu uma montanha voando. Então uma montanha, ela tem um pico, mas ela tem a base. E aí quando você está aqui em cima e você tem entendimento e clarificação sobre um assunto, você tem a obrigação de transbordar sobre as pessoas que estão aqui embaixo, que precisam que estão focados na certeza do significado, na conexão. Imagine como eu digo para você um exemplo aqui, quando eu estava trabalhando em funcionário no CLT, eu só queria para mim, eu só queria a certeza de receber o meu dinheiro, eu queria as incertezas de conhecer clientes e de conhecer e vender para clientes novos, eu queria significado, ser um dia gerente, diretor, não fui, graças a Deus, senão eu não tinha chegado a ter o grupo de empresas que eu tenho hoje, porque senão eu teria estado trabalhando empregado até hoje lá, poderia ter crescido lá dentro. Mas eu estaria hoje o quê? Limitado. E aí eu tenho uma necessidade também dessa conexão, desse amor, dessas coisas que é o apego. Você precisa desapegar. Tem muitas pessoas que vão vir para a sua vida, eu já digo, e elas vão sair, elas vão embora. E vai vir outras pessoas novas. E tá tudo bem. Então, fica aqui esse vídeo de hoje, onde a gente colocou aqui as 6 necessidades básicas, que não é básico, são 4 básicas e as outras são super importantes, são bem profundas, que se você entender aquelas duas, a quinta e a sexta, você pode esquecer as outras. Não diga que você não tenha que olhar para elas. Você precisa olhar para elas, mas elas ficam básicas, mais rasas, muito abaixo do que você já está, ou vai chegar, ou já chegou. Eu não sei em que nível você está.
Fica aqui, então, se fez sentido esse vídeo aqui para você, fica aqui o meu comentário, ou melhor, a minha indicação para o seu comentário aqui embaixo. Escreve aqui sua pergunta, coloca a sua observação aqui, replique esse vídeo para mais pessoas aqui, que essa é a minha intenção, chegar para o maior número de pessoas aqui e estar contribuindo na vida delas, tá bom? Um beijo no coração, fica com Deus. Ah, lembrando, se inscreve no canal e ativa o sininho.